Olá a todos, o meu nome é Stella Santos e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Cartoman Vlog. Ora, a série de hoje é um bocadinho diferente porque eu gostaria de conversar sobre oráculos. Ora, a maioria das pessoas conhece oráculos como sendo cartas que nos transmitem informação e que nos ajudam no nosso dia-a-dia, portanto, nas mais diversas fases da nossa vida. Ora, normalmente também se utilizam tarô, runas e cartas de jogo para obter as informações que precisamos obter. Há uns dias eu estava a passear por uma festa bastante conhecida cá em Portugal, e deparei-me com estes dois baralhos de cartas. Ora, isto não foi numa bancada esotérica, nem, portanto, em nenhuma zona esotérica da feira. Foi, sim, na parte da Feira do Livro. E tinham estes baralhos, que também se vendem na FNAC, na Bertrand, pronto. E tive uma inspiração do momento que foi: eu posso utilizar estas cartas como oráculo, ok? Portanto, em vez de... posso também utilizá-las como cartas de jogo, cartomância normal, ok? Como posso utilizá-las, por exemplo, para fazer previsões, ou para utilizar como oráculo, ou para descrever pessoas, no caso aqui daquilo que eu chamo oráculo Rainhas e Reis de Portugal. Gostaria de começar por falar do grande e ilustre escritor e poeta português Fernando Pessoa. Portanto, o Fernando Pessoa foi um grande poeta português e também, para quem não sabe, astrólogo. Portanto, os vários heterónimos do Fernando Pessoa, para quem não sabe, foram criados com base no tema astrológico, ou seja, portanto, Fernando Pessoa criava uma data de nascimento para esses heterónimos, estudava os seus temas e, a partir daí, reproduzia as personagens, todas elas, portanto, todos os heterónimos de Fernando Pessoa. E achei muito curioso colocarem nas cartas de jogo, portanto, isto são cartas de coleção, frases retiradas de poemas, de livros, de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa fez uma previsão há muitos anos que deixou escrito no seu texto a mensagem e que dizia que Portugal, neste caso em concreto, nunca mais iria ser um país rico a nível de dinheiro, mas que iria ter aquilo que se chamava o Quinto Império. E o Quinto Império é precisamente ligado à espiritualidade. Vamos ser um império. Um império não é uma palavra feliz. Vamos ser um ponto importante na área da espiritualidade. E eu vi estas cartas e fiquei absolutamente deliciada com elas. Inclusivamente gostava de retirar uma carta do dia para quem vir este vídeo, ou seja, para tirar uma carta, para nos deixar um pensamento de Fernando Pessoa. Não vou interpretá-la com o significado das cartas, vou apenas ligar ao que está escrito. Vou baralhar um bocadinho as cartas. Vamos nos concentrar e inspirar para receber uma carta do dia com um pensamento de Fernando Pessoa. Ora bem, aqui diz: para quem é guiado pelo sentimento, a solução de qualquer questão é fácil. Ora, aqui está uma frase que nos pode fazer refletir para o dia de hoje, não é? Muitas vezes existem situações na nossa vida que nós não sabemos o que havemos de fazer, ok? Tentamos agir pela razão, tentamos agir por aquilo que nos fica bem e pela forma como somos aceitos, mas muitas vezes... Aliás, quase todas as vezes, muitas pessoas escolhem ignorar o que sentem, ok? E ao ignorarmos o que sentimos, estamos a ser infelizes. Porque nós somos seres com sentimentos. E os sentimentos são parte do nosso, gostaria de lhe chamar, auto-oráculo, ok? Nós próprios somos oráculos humanos. Só muitas vezes não sabemos, portanto, lidar com esse facto. Somos pessoas que conseguimos muitas vezes, através da intuição e dos sentimentos, prever muita coisa. E o que esta frase nos quer dizer é: o que quer que tenham para resolver no momento em que estão a visualizar este vídeo, lembrem-se, para quem é guiado pelo sentimento, a solução de qualquer questão é mais fácil. Ok? Muita gratidão pela informação que nos foi passada.
Também muita gratidão a Fernando Pessoa pelo seu trabalho fantástico e pelo seu legado que nos deixou, que deixou ao mundo, em particular aos países que falam língua portuguesa. O segundo baralho eu achei delicioso, ok? E tenho um vídeo que podem ver este baralho, ok? Está um link na descrição com o vídeo em que eu mostro carta a carta. E aqui eu gostaria de falar um bocadinho como é que eu uso isto. Ora, isto é um baralho com reis e rainhas de Portugal. Eu sempre gostei muito de história e, como tal, quando olhei para este baralho, senti-me logo atraída por ele. Porquê? Porque este baralho, para analisar personalidades, para obter informações acerca de pessoas, para descrever personalidades é fantástico, ok? Utilizando informações sobre a dinastia de cada rei, a vida de cada rei ou rainha, podemos realmente obter informações importantes. Por exemplo, eu vou buscar 2 exemplos mais fáceis, sendo um deles a Rainha Santa Isabel, o famoso milagre das rosas. Nem vou entrar pela Rainha de Copas, porque seria uma mulher muito importante. Ou seja, a Rainha Isabel, Santa Isabel é muito importante. Depois podemos também falar... Portanto, tínhamos aqui o Dom Dinis, que era, portanto, casado com a Rainha Isabel. Mas eu gostaria também de Dom Sancho, filho de Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, cá está ele. E podemos falar também um bocadinho do Dom Sebastião, ok? A famosa lenda de Dom Sebastião. Ora, Dom Sebastião está aqui. Ok, podia falar de muitos outros. Podia falar do Dom João V, o Magnânimo, podia falar do Mestre Davis, não é? Da dinastia Davis. Ora, a primeira, por exemplo, isto são só exemplos. Se tiverem a perguntar algo sobre alguém ou sobre uma situação, se vos sair a carta da Rainha Santa Isabel, têm de facto aqui uma grande informação. Para quem não conhece a lenda da Rainha Santa Isabel, passarei agora a fazer uma pequena narrativa. Foi retirada, posso-vos dizer, de um livro chamado Lendas de Portugal, ok? Por Gentil Marques, pela editora Círculo de Leitores, em 1997. Vou passar então a ler o texto da Rainha Santa Isabel. E a lenda chama-se a Lenda do Milagre das Rosas. Vou passar a fazer a narrativa. Chegar ao mês de janeiro. Em Coimbra, as casas das monjas de Santa Clara, quase destruídas pelas cheias do Mondego, reconstituíram-se rapidamente. E se fora possível, porque a rainha Dona Isabel velava por elas. Quando algum desgraçado se via sem pão dentro de um lar minado pela doença, logo procurava a sua rainha. E se nem sempre regressava com saúde para o corpo, pelo menos trazia pão para a boca e palavras tão lindas, ressoando aos seus ouvidos, que por si só já constituíam consolação para o seu espírito. De todos, essa esposa e filha de reis cuidava como se fossem pessoas suas. Levava ao seu zelo a ponto de ir ela própria vigiar os trabalhos em curso nas casas das monjas, e os operários desvanecidos com a real presença, e ainda com os auxílios monetários que Dona Isabel trazia aos mais necessitados, trabalhavam com redobrado ardor. Porém, como acontece neste mundo, a rainha não tinha somente amigos. E certa vez, um despeitado da corte procurou azedar o ânimo de El-Rei Dom Dinis, aproveitando um dos momentos em que estava a sós com o rei, encetou o diálogo que há muito andava bailando no seu cérebro. Perdoai-me, senhor, se me atrevo a falar-vos num assunto que me traz preocupado. O rei olhou-o com certa altivez. Deixai-vos de rodeios, dizei o que pretendeis. O cortesão mordeu os lábios e disse: Senhor, meu rei, a rainha, vossa digna esposa, dispõe com bastante liberdade do vosso tesouro. Que dizeis? Explicai-vos, e já! O fidalgo tornou com humildade fingida. Meu senhor, acreditai no que vos digo. A rainha gasta demais. Mas como sabeis isso? Oh, é fácil de saber, meu senhor. Só os vossos bons olhos não querem ver a verdade, se me permitis. O rei encolerizou-se. Falai! Mas falai de uma vez! O fidalgo baixou a cabeça e declarou numa voz um tanto incerta. Oh, meu rei, senhor, só vos quero ajudar. O dinheiro desaparece, esgota-se, some-se. São as esmolas, as obras das igrejas, os empréstimos, as dádivas, as doações a conventos. Enfim, uma loucura, senhor. É necessária a vossa intervenção. Um grito do rei de Portugal cortou-lhe a frase. Basta! Eu sei bem o que hei de fazer. Dona Inês levantou-se, fazendo recuar o fidalgo. Em largas passadas pelo aposento, procurava acalmar a impetuosidade do seu temperamento belicoso. Seria verdade o que lhe acabavam de dizer? Sim, devia ser verdade. A mentira representaria nesse momento um desmedido arrojo. E ao homem que ele tinha na sua frente sobrava-lhe em mesquinhez o que lhe faltava em audácia. E todavia, o vir à sua presença pôr em xeque a própria rainha não seria já um ato destemido? O rei parou de andar de um extremo ao outro da saleta,
olhou fixamente o fidalgo, que baixou os olhos e ordenou: deixe-me só. Preciso de pensar no caso sem a sensação de estar a ser espiado. Inclinando a cabeça, o fidalgo retirou-se em silêncio. Conhecia bem o rei e sabia de antemão que as suas declarações o tinham impressionado. Quanto ao monarca, logo que ficou longe das vistas do seu súbdito, deixou-se cair numa cadeira murmurando consigo mesmo: é isso. Tenho de pôr cobro de uma vez para sempre aos hábitos excessivamente misericordiosos da rainha. Isso será o mais breve possível. Ora, se bem o pensou, melhor o fez. Dias depois, quando Dona Isabel saía dos passos de Coimbra, acompanhada pelas damas e pelos cavaleiros do seu séquito para se dirigir às obras de Santa Clara e espalhar as suas esmolas, surgiu-lhe de súbito pela frente a figura desempenada do rei. Ele cumprimentou-a cortesmente. Bom dia, senhora. Ia partir por uma caçada, mas lembrei-me de vos saudar. Agradeço a boa ideia, senhor. A rainha disse estas palavras sorrindo, mas instintivamente recuou um pouco, como a disfarçar o que levava no regaço. Porém, esse gesto, embora mal esboçado, não escapou à perspicácia de Dom Dinis. Tentando esconder a suspeita que o assaltara, ele perguntou de novo com a cortesia própria de um rei. Podeis dizer-me, senhora, onde estão cedo? Dona Isabel empalideceu, o coração bateu-lhe mais apressado e, após certa hesitação, respondeu com voz branda: Vou armar os altares do mosteiro de Santa Clara. Então El Rei olhou-a de sobrancelho carregado. A sua voz tornou-se menos agradável. O sorriso cortês desapareceu-lhe dos lábios enquanto perguntava: e o que levais no regaço, senhora? Há lá fé que pareceis receosa. Nem quero acreditar que pretendeis ir distribuir novas esmolas pelos vossos protegidos. Isso seria contra todas as minhas ordens e contra todos os meus conselhos. Dizei-me, pois, o que levais no regaço. A rainha tornou-se ainda mais pálida e por momentos permaneceu silenciosa. Elevava a Deus o pensamento, pedindo-lhe aflitivamente o seu divino auxílio. Alarmada, toda a comitiva olhava o rei, receosa da sua cólera. Dom Dinis fixou de frente a rainha, que dava a ideia de estar presente apenas em corpo. Sentiu-lhe fugir toda a calma de que se tinha revestido e gritou-lhe: então, senhora, terei de dar ouvidos aos rumores que circulam à minha volta? Sempre é verdade que levais no vosso regaço dinheiro para oferecer aos maltrapilhos que protegeis? Dona Isabel olhou o rei, como quem torna de um sonho. O rubor voltava-lhe às faces. O sorriso brincava-lhe de novo nos lábios. E na sua melodiosa e pausada voz respondeu: Enganai-vos, real senhor. O que levo no meu regaço são rosas para enfeitar os altares do mosteiro. Dom Dinis sorriu com ironia. Rosas! Como vos atreveis a mentir, senhora? Rosas em janeiro? Pois ficai sabendo. Se aqui estou neste momento, se aqui vim, é porque alguém me garantiu que leváveis dinheiro. Compreendeis agora? O rosto da rainha não se contraiu sequer. Humildemente, e ante o pasmo e a aflição de quantos a rodeavam, insistiu com firmeza: Enganai-vos, senhor. E enganou-se também quem vos informou. São rosas o que levo no regaço. Dom Dinis cerrou os dentes. Os seus olhos brilhavam de cólera e a sua voz tornou-se ainda mais dura. Insistis na vossa mentira, senhora? Então, mostrai-me essas rosas. Serenamente, ante o olhar atónito do rei e de todos os que ali se encontravam, a rainha Dona Isabel abriu o regaço e deixou ver um ramo de rosas maravilhosas enquanto murmurava: Vede, senhor, vede com os vossos olhos. Houve um ligeiro murmúrio de pasmo entre a comitiva. El Rei Dom Dinis, diante de tão grande prodígio, olhava atónito para as flores e para as mãos da rainha, sem conseguir pronunciar uma palavra. Estava certo de que acontecera algo de sobrenatural, algo de estranho que o impressionava e confundia. E só momentos depois conseguiu sussurrar e murmurar: perdoai-me, senhora, se vos ofendi, mas nunca pensei ver rosas tão lindas neste tempo. Ela sorriu meigamente. Havia felicidade no brilho dos seus olhos, na suave expressão do seu rosto, no bondoso sorriso dos teus lábios. Cumprimentando-a com galhardia, o rei afastou-se, deixando que a rainha seguisse o seu caminho. Então, de novo, Dona Isabel elevou os olhos ao céu. O seu ar harmonioso e a paz que resplandecia do seu rosto entraram na própria alma de quantos compunham a sua comitiva. Ninguém se atrevia a falar, a fazer um gesto sequer. Sentiu a solenidade do momento com uma alegria interior de difícil exteriorização. Foi a própria rainha quem deu o sinal de continuar a marcha a caminho do mosteiro de Santa Clara. Lá esperavam os desgraçados que viviam das esmolas da sua mão benfeitora, do seu olhar carinhoso, da sua palavra tão cheia de consolação. E lá estavam também os altares esperando a sua graciosa ajuda. Daí a pouco já toda a cidade de Coimbra se encontrava ao corrente do estranho prodígio que representava o pão e o dinheiro transformados em rosas. O povo proclamava, de lágrimas nos olhos,
Foi um milagre. É santa a nossa rainha. Bendito seja Deus que a deu ao nosso reino. E o povo, gente grande com alma de menino, dentro das suas inesperadas reações, é aquela cuja voz deve ecoar no céu. Assim, saltitando de boca em boca, o milagre das rosas chegou até nós e continuará para além dos séculos. Portanto, esta história faz parte de um conjunto de lendas que existem em Portugal e esta é uma das lendas que eu mais gosto e achei, portanto, esta carta uma das melhores cartas para exemplificar como eu posso utilizar este baralho. Por exemplo, se alguém vier muito aflito com um determinado assunto, esta carta poderá dizer que tudo aquilo que for feito por amor vencerá. Tudo o que for feito com amor genuíno, por exemplo, como dizia Santo António, aprenda a amar e fazes o que quiseres. Com amor, todos conseguimos. Porque, portanto, o universo, Deus, o que pretenderem chamar, está do nosso lado. Amor incondicional, quem sente amor incondicional será sempre, 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 sempre ajudado pelo divino. Outra história também interessante de outro rei, portanto este foi considerado o primeiro rei de Portugal, foi Dom Afonso Henriques, também conhecido como o Conquistador. Ora, foi um rei que perdeu o pai muito novo, com cerca de 4 anos, e antes dos 12 anos proclamava-se rei, tendo que combater a mãe e o padrasto. Conseguiu, conquistou grande parte de Portugal, fazendo com que nunca mais se perdesse território da linha do Tejo para cima. Conquistou também cidades como Beja, Évora, entre muitas outras cidades do Alentejo. Foi também alvo de digamos assim, uma praga que a mãe lhe rogou, porque Dom Afonso Henriques chegou a prender a própria mãe, portanto Dona Urraca. E a sua mãe regou-lhe a seguinte praga: que ferros como estes que me aprisionam agora vos partam um dia às pernas. A verdade é que algumas décadas depois, Dom Afonso Henriques em Badajoz sofreu um acidente, caiu do cavalo e viu as suas pernas partidas com ferros iguais àqueles. Ora, Dom Afonso Henriques recebeu uma ameaça a dizer que assim que conseguisse montar a cavalo para sair daquele sítio. Dom Afonso Henriques nunca mais montou a cavalo até morrer, por decisão própria. Dom Afonso Henriques também teve alguns atritos com a Igreja Católica, sendo excomungado 2 vezes e criando a sua própria ordem religiosa em Portugal. Portanto, o que é que nós podemos assumir daqui? Se tivéssemos que descrever alguém ou alguma situação, seria alguém que teve que crescer cedo demais, que teve que se virar contra os seus pais ou que não teve apoio dos pais, alguém a quem tenham regado uma praga, por exemplo, alguém que viveu sempre numa luta constante para conquistar aquilo que achava ser seu. Depois temos o famoso Dom Sebastião. Dom Sebastião, quem nunca ouviu falar do sebastianismo? Ora, muito bem, o mito de Dom Sebastião, que nasceu a 20 de janeiro de 1554 em Lisboa e falece em 4 de agosto de 1578 da África. Ora, Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir e o povo gostava muito de Dom Sebastião e disse que um dia Dom Sebastião haveria de reaparecer numa manhã de nevoeiro. A verdade é que o nome de Dom Sebastião desapareceu, não apareceu na lista de cativos, não foram encontrados restos mortais. E a população, portanto, criou este mito do sebastianismo. Em contexto de cartomância, isto pode significar várias coisas, nomeadamente que as pessoas estão a acreditar no milagre que nunca chega, ok? E isso é muito importante. Por vezes temos que encarar a realidade e não sermos sebastianistas, ok? É mais uma das lendas associadas com, portanto, o Dom Sebastião. Por exemplo, se formos para o Dom João V, o magnânimo, podemos ver alguém que não sabe medir os gastos que tem e que dá imenso valor ao estético. É um tanto ou quanto exibicionista. Portanto, são algumas destas coisas que, por exemplo, temos aqui também Dona Maria a Piedosa, ou, por exemplo, Dom José I, a ver com o Reformador. O seu reinado foi de 1750 a 1777. Como podem imaginar, apanhou o terremoto de 1755, que em conjunto com o Marquês de Pombal ajudou a reformar Lisboa, que ficou completamente destruída pelo terremoto e pelo tsunami. Portanto, isto associado a alguém pode ser uma pessoa que toma iniciativa e que ajuda a reconstruir aquilo que foi perdido, seja em termos materiais, seja em termos espirituais. Okay? Portanto, isto foi um pequeno à parte que eu quis fazer sobre oráculos. Okay? Um oráculo pode ser aquilo que nós escolhemos que seja um oráculo. No meu caso, eu gosto de história de Portugal, gosto de história do Brasil, gosto de história em geral. Antigamente até dizia, se não fosse para a área da saúde ou para as ciências, ia para a história. E também por isso tive esta inspiração e gostava de facto de partilhar isto com os meus queridos amigos aqui do YouTube. E pronto, penso que é isto. Desejo-vos um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana, um excelente mês e até à próxima.